a experiência interior é idêntica, embora a experiência que estamos a viver seja muito Exatamente. diferente. E acho que isso ajuda muitas pessoas a ter essa quase validação, não é? Porque acho que a maior parte das pessoas não conseguem lidar com aquilo que sentem porque acham que estão sozinhas ou que só elas é que sentem aquilo, então acabam por esconder aquilo que sentem ou não dar grande importância ou tentam abafar. E uma das coisas que eu defendo é mesmo essa importância de falarmos cada vez mais destas coisas, com naturalidade, com regularidade, para serem cada vez mais comuns e mais frequentes, porque quanto mais também nos ouvirmos falar sobre estes temas, melhor é a perspectiva que vamos tendo sobre eles. E também ganhamos mais alternativas, não é? Porque quanto mais houver pessoas, mais alternativas vamos tendo, maiores possibilidades vamos tendo para enquadrar as nossas experiências numa paleta de tanta variedade que existe. Gostava que partilhasses como é que foi esse processo de mudança, porque fizeste uma mudança radical na tua vida, não é? Foi largar tudo, mesmo já sabendo que não querias o que tinhas, isso para ti já estava claro a certo ponto, tinhas muitas dúvidas e muito medo para onde é que ias, não é? E como é que ias? Fala um bocadinho de como é que é esse processo de cheio de dúvidas e de medo, como é que depois se avança apesar disso? Eu acho que é o processo que... Há uma comparação que eu gosto muito, não é? Que nós, seres humanos, ao contrário dos eletrodomésticos, os eletrodomésticos vão-se desgastando com o tempo. Nós vamos aprendendo com o tempo, ou seja, fazemos aqui quase caminhos invertidos. E no meu caso, eu precisei de reaprender ou redescobrir, isto partindo do princípio que eu já sabia, não tinha a consciência disso, a tentar quase viver por exclusão de partes, não é? Nós, e tu tendo filhos, vês isso, não é? Que os miúdos fazem um caminho muito padronizado, não é? Que é o caminho que está instituído pela sociedade e que não tem que ser obrigatoriamente mau, mas só muito tarde na vida, ou pelo menos na minha opinião, é que começam realmente a pensar ou a questionar aquilo que querem, aquilo que gostam, porque até então é muito automatizado, não é? Nós, aos 6 anos vamos para a primeira classe, para uma escola que os nossos pais escolheram, ficamos lá até à 4ª classe, depois temos que ir para o 5º ano para outra escola que também os pais é que escolhem, e vamos estando por lá, e parece que nunca temos que escolher nada, não é? Parece que as coisas vão andando e os passos estão muito definidos, é tudo muito lógico, e e o que vem a seguir é sempre melhor, não é? Quando acabamos a 4ª classe, que bom, porque o 5º ano é que vai ser. Depois é quando chegarmos ao 10º ano é que vai ser, porque vamos escolher o agrupamento, quando acabarmos o 12º faculdade, e passamos a vida nesta coisa, a seguir é que vai ser, não é? A próxima coisa é que vai ser. Quando fizer 18 anos é que vai ser. Quando acabar a licenciatura é que vai ser. Até que chegou uma altura, e foi isso que eu senti, em que quando acabas a licenciatura e começas a trabalhar, os passos seguintes deixam de ser tão óbvios. Né? Depois de entrares no mercado de trabalho não há o a seguir, não é como na escola que tens os anos. Pronto, podes fazer esse percurso dentro de uma empresa, por exemplo, em que vais escalando pela hierarquia, mas eu comecei a perceber com o tempo que me sentia muito desconfortável, não é? E não precisei de prestar muita atenção ao meu corpo ou à forma como me sentia para perceber que não gostava e quando fazia aquele exercício de eu imagino-me os próximos 30 anos a levar esta vida, e só de pensar nisso causava-me um pânico tremendo. E depois, por exemplo, eu trabalhava quase sempre com pessoas mais velhas. Quando comecei a trabalhar com 22, trabalhava com muitas pessoas já na casa dos 40, e olhava para elas e não as via mais felizes. Eu pensava, eu se continuar a seguir as pisadas que elas seguiram, o mais provável é eu acabar como elas, não é? Não querendo ser muito apocalíptico nas minhas palavras, isso assustava-me, não é? Porque eu sempre gostei muito de viver, de aproveitar a vida, de fazer qualquer coisa, e sentia que não estava a viver em pleno, ou que me estava a escapar qualquer coisa. Estás a ver aquela sensação de desconfiança está-me a escapar qualquer... parece que estou a perder qualquer coisa, não é? Estou aqui enfiado neste espaço, com pessoas com quem eu não me identifico muito, a fazer uma coisa que eu nem gosto muito, e se cá estou a perder todo um mar de possibilidades que eu nem faço ideia que existe, mas que ele existe, que está lá fora. E pronto, eu fui mudando várias vezes de trabalho, ou seja, nunca fiz mudanças muito a fundo. Primeiro pensava que, ok, deixa-me mudar de trabalho, que isto vai ao sítio que será o problema é do trabalho. Mas rapidamente o padrão repetia-se, não é? É um bocado como às vezes falamos nas relações, não é? Há sempre um padrão que se repete até que cortamos a fundo e as coisas mudam por completo. Isto para pegar no tema da separação, não é? Eu estou a sorrir porque eu estou a pensar, está cola
tal e qual, sabes? É Escola isso. tal e qual. Porque há um padrão que nós achamos que é. Eu, no meu caso, pronto, achava que era aquele caminho, achava que era aquela licenciatura e que tinha que ter um emprego e ganhar dinheiro. E, pronto, porque como também não sabia, ou seja, não tinha experiência de vida suficiente para saber o que é que queria, nós depois funcionamos por imitação, não é? O que é que está toda a gente a fazer? É isto, então eu vou também, não é? Não vamos querer ser diferentes, porque o ser diferente é arriscado, não é? Pode fazer com que fiquemos excluídos da Uhum. comunidade e há todo um sentimento de sobrevivência, um instinto que nos obriga ou nos deixa confortáveis a fazer o que todos estão a fazer. E pronto, e foi isso que eu fui fazendo, até que chegou uma altura que já não conseguimos mais mentir a nós próprios, da mesma forma que tu provavelmente, e desculpa estar a utilizar o teu exemplo, mas já que pegaste nisso, Sim, também não decidiste separar-te do dia para a noite, nada. Não. foste separando na tua cabeça, a ideia foi-se construindo, foste crescendo, até que chegou um dia Uhum. que materializaste, mas a decisão já tinha nascido há mais tempo. Uhum. Uhum. No meu caso também foi assim. Eu já sabia que não era por ali, mas estava a ganhar coragem e ao mesmo tempo a perceber-me de uma forma mais consciente daquilo que sentia, do desconforto que estava a vivenciar e pronto, e percebi que não tinha que ir mais fundo, não é? Que já não era suficiente fazer mudanças, ou seja, que não valia a pena só podar algumas folhinhas para o arranjo ficar mais bonito, que era mesmo preciso arrancar as raízes e fazer alguma mudança. E foi um bocado um tiro no escuro. Foi, olha, não sei se é por. Sei, aquela exclusão de partes que acho que é muito importante e que eu não sei qual é que é a tua opinião, mas eu sinto que não incentivamos muitas pessoas a isso, a nível social, de experimentarem, de errarem, de fazer as coisas. Há muito medo de errar, há muito medo de experimentar. Há aquela ideia de que já nascemos ensinados. E não nascemos, não é? Uhum. Nós vamos descobrindo-nos à medida que vamos vivendo, à medida que vamos experimentando. Por isso é que quanto mais experiências tivermos, mais fácil fica perceber aquilo que gostamos. E depois, pronto, a partir do meu terceiro emprego, já percebi que não é por mudar outra vez de emprego que me vou sentir melhor, tenho que fazer uma mudança mais a fundo. Mas isso é arriscado, porque de repente vou largar tudo o que conheço, tudo o que é familiar, porque depois também há este problema que nós, apesar de não gostarmos daquilo que temos, estamos confortáveis porque é familiar. Ou seja, Uhum. da mesma forma que há muito aquela conversa da violência doméstica, porque é que as pessoas não se separam, porque às vezes as pessoas preferem o mal, mas que ao menos sabem com o que é que podem contar, do que o desconhecido, porque o desconhecido pode ser tudo. Uhum. E por isso é que as pessoas toleram tantas situações que não são boas para elas, porque ao menos sabem o que é. E Uhum. isso, por estranho que possa parecer, é mais confortável do que o desconhecido, do que o precipício, que tanto pode ser muito melhor, como muito pior, como pode ser igual, é uma lotaria. E pronto, foi essa a decisão que eu acabei por tomar gradualmente, de, ok, vou ter que mudar mais a fundo. Na altura comecei a fazer voluntariado ainda cá em Portugal. Lá está, porque assustava muito aquela ideia de trabalho, casa, casa, trabalho. Sexta-feira, fim de semana, aproveitar a vida como se não houvesse amanhã. Segunda-feira, voltar. Esperar pelo fim do mês para receber, esperar pelas férias. E sempre um repeat. E isso assustava muito, essa ideia de vida repetida, não é? De copy-paste, de passar um ano e eu sentir que não fiz nada, ou que não cresci nada, ou que não evolui nada. Parecia que os meus dias tinham sido uma constante repetição e uma sucessão de coisas iguais. E assim foi, comecei e gostei muito porque me sentia preenchido, primeiro porque estava num ambiente de pessoas que estavam lá porque queriam, ao contrário da maior parte dos empregos, que as pessoas só estão lá porque têm que ser. Então, logo aí, péssimo. Então, isso ajudou muito estar rodeado de pessoas que estavam imbuídas do mesmo espírito e com o mesmo propósito, e isso fez crescer esse bichinho. E depois fiz um bocado aquela dedução simples de se isto é tão bom e é uma vez por semana e é aqui perto de casa, então se eu expandir isto, não é assim um bocado de pensamento lógico, para uma coisa fora daqui, completamente diferente, então isso vai ser uma Vai ser maravilha. uou. Uhum. Pronto, e foi assim que eu cheguei até Cabo Verde e basicamente eu atingi o meu ponto de ebulição, não é? É o que eu digo, todas as pessoas são capazes de mudar, temos pontos de ebulição diferentes. Há pessoas que ao primeiro desconforto conseguem logo mudar e há outras que aguentam mais, mas toda a Uhum. gente muda. Quem ainda não mudou é porque ainda não atingiu o limite do desconforto, porque assim que batemos no limite do desconforto, como alguém dizia há uns tempos, quando nos fartamos de chafurdar na lama, é que saímos de lá, porque enquanto não nos fartarmos, continuamos lá
a rebolar. Também às vezes o mal também se vai instalando, contraria um bocadinho essa... E vais-te habituando. Exato, e portanto o teu ponto de evolução também vai mudando, conforme te vais te sensibilizando do que estás a viver, o ponto de evolução pode ir mudando, por isso é que às vezes também depois há histórias tão destrutivas. Epá, agora tenho os filhos, agora casei, agora já tenho não sei quantos anos, e as pessoas passam mais tempo à procura de desculpas do que à procura de soluções. E depois, entretanto, a vida vai passando. Eu tenho um problema, uma característica que é, eu tenho muita curiosidade de experimentar e de fazer as coisas, porque eu prefiro fazer e depois não correr bem, por algum motivo voltar atrás, prefiro isso do que viver no eterno como teria sido se. Eu acho que deve ser. E pronto, e depois de ter lido também várias coisas, a maior parte das pessoas que estão às portas da morte é isso que dizem, não é? Do mais se arrependem foi daquilo que não fizeram, ou daquilo porque acharam que não tinham tempo, ou que não tinham dinheiro, ou o que é que os outros iam pensar. E deve ser super angustiante chegar a essa fase da nossa vida e pensar como é que teria sido este filme todo que eu vivi se eu, em vez de ter ido para a direita, tivesse ido para a esquerda. Mas fui para a direita por medo, quando a minha vontade era ir para a esquerda. Ou seja, nunca vamos saber que vida é que poderíamos ter vivido se tivéssemos respeitado aquilo que sentíamos e a nossa vontade. Claro, como é óbvio, não é a partir do momento que começamos a fazer isso, que isto é tudo um mar de rosa, é tudo maravilhoso e super fácil e lindo, mas o que eu sinto é que continuamos a viver desafios, mas vivemos os desafios que são corretos para nós e desafios para os quais estamos melhor equipados. Portanto, são desafios que têm a ver connosco e também temos mais energia e mais motivação porque percebemos o porquê daquele desafio. Tive que me responsabilizar e pensar, ok, chega de me queixar dos meus colegas, dos meus chefes, da namorada, dos pais, da família, né? Porque passamos todos por esse processo de culpar, porque enquanto estamos a apontar os dedos aos outros não estamos a olhar para nós, não é? É tudo uma forma de nos esquivarmos. Até que chega uma altura que temos que nos sentar connosco e, ok, o que é que queres, o que é que não queres, o que é que vais fazer e sermos pragmáticos de, ok, não vou passar fome, tenho um teto, não hei de morrer, portanto, bora lá. E na pior das hipóteses é voltar para trás, que é sempre possível. Ou seja, há muito poucas decisões que são irreversíveis. O medo acaba por ter esse poder de começamos a imaginar, nós somos muito educados para medir prós e contras e analisar possibilidades e perceber o que é que fazemos. Só que chega uma altura, se nós quisermos ser exaustivos, é um exercício impossível, porque há sempre fatores que nós desconhecemos. Então, chega uma altura que é sermos um bocado inconscientes e desligar essa parte mental. Ok, eu sinto que é por aqui, não sei bem o que é, não sei bem onde é que isto me vai levar, mas alguma coisa me diz que é por aqui. E sermos mais intuitivos, confiarmos mais naquilo que sentimos e não estarmos tão dependentes de provas e de justificações e de coisas que sejam palpáveis, que nos digam é por aqui, não é? Aquela segurança do eu só saio do ponto A quando souber onde é que está o ponto B. E nós e vê-se isso muito nas relações, não é? Há muitas pessoas que só acabam uma relação quando já têm outra em vista, ou só deixam um trabalho quando já têm outra em vista. Há muito aquela sensação de segurança e de estabilidade, que é tudo ilusório. Já viste, também acreditaste imenso na tua possibilidade de lidar com o que viesse a acontecer. Sim, confiar, não é? Que nós todos temos essa capacidade intuitiva, só que não fomos educados para lhe dar muita atenção, não é? Aquela coisa do tens que pensar duas vezes antes de agir, tem cuidado. Mas, se calhar, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que também viveram outro contexto, outra realidade, havia outros desafios, já também acabam por incutir muito essa preocupação de viver para a velhice, amealhar, tem cuidado, os riscos, os perigos, e acaba-se por instaurar aqui um clima de medo invisível, que depois as pessoas ficam com a coragem atrofiada e não são capazes de fazer nada porque acham que tudo vai levá-las ao precipício e é aquela velha máxima, não é? Se queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Sempre tive muita liberdade e sempre puseram muito à vontade. Os entraves estavam mais em mim do que nas outras pessoas, até porque eu nunca liguei muito ao que as outras pessoas diziam. Mas pronto, há sempre aquela busca por aprovação de se tu antes de tomares uma decisão, voltando a pegar no teu exemplo, de separação, se tiveres ao teu lado os teus amigos todos, os teus familiares a dizer bora Mafalda, é isso, estamos contigo, isso dá-te força, não é? Encoraja-te.
Agora, se tiver toda a gente à tua volta a dizer ui, vais desgraçar a tua vida, o que é que vais fazer? Tu podes à mesma decidir, só que se calhar vais demorar mais tempo ou não vais com tanta ousadia, porque é verdade, ter aquele suporte, ter aquela aprovação ajuda, aquela validação motiva sempre. Mas no caso dos meus pais, até acabava por ter às vezes ter o efeito inverso, que era pedir-lhes a opinião e eles dizer, tu é que sabes, faz aquilo que tu entenderes. E de repente mas eu não sei, estou à espera que me digam, porque é muito mais fácil, não é? Nós quando às vezes pedimos a opinião a outras pessoas, é na esperança de partilhar responsabilidades. Eu só fiz porque me aconselharam a fazer isso. Exato, assim, exato. Dividimos a responsabilidade por todos e assim é melhor. Mas quando dizem, tu é que sabes, faz o que tu quiseres, o que é que queres? Ou o que é que sentes que tens que fazer? Assim, se correr bem, o mérito é todo teu. Mas também, se não correr bem, a culpa também é toda tua. Então sentes esse peso. À minha volta, os meus amigos também, a maior parte, estava nesse caminho standard. Também senti falta um bocado dessas referências de, ok, fulano tal já fez isto, então sei mais ou menos, posso lhe pedir conselhos, posso pedir ajuda. Pronto, não tinha essas balizas, essas referências. Então, pronto, é pensar, olha, não vou deixar de fazer as coisas só porque não tenho referências, vou ser aqui pioneiro dentro do meu meio, com todas as vantagens e com todos os desafios que isso possa acarretar. Se tu agora pudesses falar com o Manel dessa altura, não é? Que estava com essas angústias todas e essas dúvidas, tu há um momento que até dizes que sobre as dúvidas e os medos, esta é uma luta de um homem só, ninguém podia ajudar. Portanto, faz-me crer que dentro de ti havia ali mesmo essa ambivalência toda, o sim, o não, quero ir, eu não quero ir. Se pudesses agora, hoje, falar com o Manel desse dia, que estava com essas coisas dentro dele, o que é que agora valeria a pena dizer em relação à mudança que ele estava prestes a tomá-la ou não? O que é que poderia dizer? É assim, por um lado, olhando agora em retrospectiva, aquilo teve que ser daquela maneira, mesmo com essas inquietações, ou seja, todo esse caos fez parte de algo maior. Mas com os olhos de agora, se voltasse atrás, cara, te dizer, olha, não compliques, vai, segue que está tudo bem, mas para todos os efeitos, todas as decisões são solitárias. Em última análise, quando decidimos, somos nós que decidimos, ok? Recebemos opiniões, falamos com pessoas, mas o momento de decidir é nosso, é um processo muito individual. Então, portanto, era isso que eu diria, era não compliques, não compliques e não penses demais, porque isso também é um mal dos nossos tempos, né? Do pensar demais e tentar procurar uma resposta, quando às vezes as respostas não têm que estar à vista, ou não devemos ter a arrogância de querer as respostas todas agora e perceber que é como uma série, tem vários episódios e se condensássemos a série toda num episódio só, perdia a piada. Temos que passar um episódio, depois outro, e não querer ver já o final sem antes correr os outros episódios. E pronto, é deixar as coisas desenrolar e acreditar em nós e naquilo que sentimos, porque sabemos sempre mais do que aquilo que pensamos. Acreditas nisso, que temos que se estivermos mais conectados connosco mesmo e com a tal intuição que falas tanto, que sabemos bem mais, temos muito mais informação e mais competências do que quando estamos muito mentais e muito agarrados ao devia que, o devia-se, o e se. Porque isso é tudo ruído, não é? Porque quando estamos nesse mundo da mente e das opiniões e o que é que os outros vão dizer, pensar, é tudo muito ruído. Mas quando nós meditamos, estamos sozinhos, estamos a fazer uma caminhada, estamos a fazer qualquer coisa e nos conectamos a nós e pensamos, ok, isto é bom para mim, isto que eu, por exemplo, tomar esta decisão de despedir-me é bom para mim, ou separar-me, divorciar-me, é bom para mim, sinto que me vai fazer bem, sinto que me vai trazer leveza. Se a resposta for sim, não vale a pena pensar no resto. Claro que muitas das pessoas sabem exatamente o que é que têm que fazer, só que depois entra e o que é que vai acontecer? Isso me magoa, e o dinheiro, e o tempo, e o que é que os outros vão dar? Ou seja, há um abafar daquilo que tu sentiste, porque entre o estímulo e a parte mental, há ali um espacinho em que a intuição fala. E que isso treina-se, não é? Para prestarmos atenção àquilo que sentimos. Se nós ignoramos esse instante, logo a seguir vem toda uma camada de discurso mental e pronto, perde-se a espontaneidade e nós cada vez, e com a idade vamos perdendo, as crianças são muito mais espontâneas, depois com o tempo vão perdendo essa espontaneidade, porque primeiro não são incentivadas a respeitá-la
e por outro há quase uma ideia de que não é bom ser espontâneo, ou tens que pensar bem, tens que ser ponderado. Há toda esta ideia de racionalidade, de contenção, não é? De contido, exatamente, de segurança. É uma pessoa muito ponderada, muito racional. Ou seja, isso pode nos permitir tomar decisões, mas é um espectro muito mais pequeno do que se olharmos para aquilo que sentimos que é um espectro muito maior. Ou seja, é quase como se estivéssemos a viver só um quarto da nossa vida, só um bocadinho, que é aquela decisão racional, muito mental, e quando nos abrimos ao resto, percebemos, ok, existem mais coisas. Como se estivéssemos a utilizar parte do nosso corpo, não é? E deixar a outra por utilizar. Então, integrarmos tudo e podermos usar essas possibilidades todas. É como se só utilizasse uma divisão da tua casa, não é? Como se tivesse uma casa ótima, mas estás sempre no quarto, não vais à Exato. Estavas a falar disso das crianças, como vão perdendo a espontaneidade. Eu, nessa fase de grande mudança da minha vida, o que eu lembro-me perfeitamente de começar a ficar muito claro para mim a sensação de que, é engraçado, nós em criança estamos a crescer e parece que nos vão pondo espartilhos conforme vamos crescendo, para nos comportarmos cada vez melhor, para fazer as coisas cada vez de forma mais adequada, e vamos pondo espartilhos. E eu, a partir do momento em que fiz a grande mudança na minha vida, a sensação que eu tinha é, ando a tirar espartilhos, andaram-me a pôr estes anos todos, e agora estou eu a fazer o trabalho contrário de tirar cada um deles, para poder me descobrir, para poder ligar-me a essa intuição. É o desformatar, não é? Temos que nos desformatar, não é? Fazer o tal caminho inverso aos eletrodomésticos. Nós põe-nos montes de coisas aí em cima. É como se fôssemos um computador e quando somos crianças instalam-nos montes de programas para sabermos viver em sociedade, para nos comportarmos, etc. E depois nós, com o tempo, temos a memória cheia e vamos ter que ir eliminando coisas que não precisamos e que não fazem falta. E esse é um caminho que todos podemos fazer, mas temos que estar predispostos a isso. Sim, ao contrário das máquinas, não é? Que a utilização vai desgastar. Nós, como seres humanos, a aprendizagem, se for uma aprendizagem natural, no sentido de ligada a nós próprios, à nossa própria experiência, orgânico, exato. Em princípio, vamos aprimorar na direção a nós próprios, na direção dos nossos sonhos, na direção... Vamos sempre a tempo de fazer essa desformatação, tirar os tais espartilhos que estavas a dizer. É preciso ter vontade de iniciar esse caminho e desculpar-nos, não é? Haver quase esse exercício de empatia para connosco, de, ok, eu fiz o melhor que sabia, eu não me culpo por ter tirado gestão em engenharia industrial, por ter trabalhado em multinacionais, por não ter gostado da maior parte das vezes que lá trabalhei, porque eu estava a aprender, não é? Não posso culpabilizar-me, ou não posso ser demasiado severo comigo, porque eu não sabia, não é? Nós passamos a vida a dizer que ninguém nasce ensinado, mas depois na prática não respeitamos muito essa máquina. Então, há aquela pressão, não é? Do emprego para a vida, casamento para a vida, tens que acertar à primeira, isto é one shot. Pressupor que o facto de termos mudado e que já não nos servir, pressupor que isto foi uma decisão errada, também me parece muito limitado. E eu acho que é um dos entraves e dos bloqueios para as pessoas lidarem melhor com as suas separações e com os seus divórcios, é acreditarem, sabe-se lá porquê, que lá porque foi uma separação e um divórcio quer dizer que nada prestou, que aquilo foi tudo errado, que nada fez sentido, tempo perdido, nunca devia ter acontecido. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Há relações que, chegando a um fim, se nós as conseguirmos honrar como elas foram, se conseguirmos honrar a nossa história e a seguir terminá-la e pronto, foi bom como foi e agora é outra coisa, podíamos fazer um caminho a seguir muito diferente, sobretudo quando na separação há filhos, como deves imaginar, as pessoas vão ter que continuar de alguma forma ligadas. Interagir, claro. E, portanto, se conseguirmos fazer esse reconhecimento de, olha, foi a nossa história, não foi um erro, foi a nossa história. Isso é uma coisa muito cultural, nós recriminamos muito o fim, não é? A pessoa que desistiu do trabalho para ir para outro, falhou, o casamento terminou, falhou... E não percebemos que tudo são experiências, não é? Há umas... Pronto, também tem muito a ver com a nossa cultura mais católica, não é? De até que a morte nos separe e tem que ser para sempre. Mas quem é que inventou isso? Foram pessoas como nós que inventaram isso. Portanto, estão passíveis de ter errado ou de não estarem certos. E não foi sempre assim. Os humanos não se casaram sempre. Exatamente. Não é? Nós, como espécie, não tivemos sempre em casais. Mas eu tenho quase certeza que há muitos divórcios que seriam bem mais fáceis se não houvesse essa sensação de o casamento falhou, de derrota, de perdemos. Sim. Não estou a dizer que as pessoas fiquem super alegres, porque pronto, é sempre um final.
Exato. Mas se houvesse essa naturalidade, da mesma forma como podíamos encarar com naturalidade a morte ou outras formas de final, que faz parte, tudo tem ciclo, tudo na natureza tem ciclos. Portanto, para que é que nós queremos que tudo dure para sempre e que tudo perdure e que se mantenha igual? A mudança é a única constante. Portanto, se houver essa naturalidade, até acaba por haver mais leveza nestes processos. Sim.